Esse é um episódio para quem tem se sentido atrasado de alguma forma na vida. E eu dei uma pausa entre o episódio anterior, lá no final do ano passado, de 2023, e esse episódio, porque eu senti que precisava incluir a minha experiência recente sobre isso aqui também e compartilhar mais dela. Mas primeiro eu precisava de uns dias, né, para sentir e refletir sobre isso realmente. Então aqui hoje a gente vai juntos parar um momentinho para questionar esse sentimento de atraso na vida. E fica até o finalzinho porque tem um recado importante também. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Afinal, o que é estar atrasado na vida? Ficar para trás significa que você tá um passo ou muitos passos, né, atrás de alguém ali que está percorrendo a mesma jornada que você. Ou seja, vocês estão em mesmas condições, exatamente, né, o mesmo momento, as mesmas particularidades, ou seja, você tá em pé de igualdade realmente em tudo com a pessoa. É a mesma situação, a mesma pessoa, os mesmos jeitos, a mesma, eh, mesmo potencial, o mesmo desafio. Porém, se a gente estiver consciente de fato, a gente vai perceber que ninguém tá fazendo isso, né. Ninguém tá percorrendo exatamente a mesma jornada que outra pessoa, porque cada um tem um caminho único, porque cada um é único. Então, cada um tem uma história de vida, cada um passou por vivências diferentes e integrou isso de formas diferentes também. Cada um teve uma história de vida diferente, tem potenciais diferentes, desafios diferentes. Então, não tem como você estar na mesma jornada, no mesmo caminho exatamente que outra pessoa. Pode ser algo similar, que você encontre coincidências com outra pessoa ali, que você encontre pontos, né, em comum da jornada com outras pessoas, mas a jornada inteira, exatamente, não vai ser, porque vocês são pessoas diferentes. E quando a gente esquece disso, a gente acaba caindo em um padrão de comparação disfuncional. Ou seja, uma comparação que não nos ajuda em nada, que não serve pra gente se movimentar, que não faz a gente caminhar e crescer. Ao contrário, né? Ela coloca a gente na inércia, a gente fica parado, a gente fica paralisado por estar se comparando com uma outra pessoa que tem uma história de vida diferente, ou que passa por desafios diferentes, que tem potenciais diferentes, que tem benefícios, né, entre aspas, ali, diferentes na vida, enfim, uma pessoa que não é você. E, além disso, essa comparação disfuncional ainda coloca um véu no nosso olhar sobre a nossa própria jornada, fazendo com que a gente ignore os nossos próprios avanços, as nossas conquistas, as nossas melhorias, porque a gente está só olhando para o que o outro está fazendo, para o que o outro está conseguindo, para o quanto o outro está caminhando, conquistando, realizando, e aí a gente coloca um peso muito grande naquilo, vendo aquilo como algo grandioso, e aí as nossas pequenas conquistas, que formam uma grande conquista no final, a gente não vê. A gente escolhe ignorar porque a gente olha e fala: "Ah, não, isso aqui é muito pouco". Mas é esse pouquinho em pouquinho que vai fazendo a nossa caminhada, né, que vai fazendo a gente avançar de fato. Então a gente precisa virar uma chavinha, sair da comparação disfuncional e direcionar o nosso olhar para fazer um movimento assertivo de fato. E essa questão de se sentir, né, atrasado, atrasada na vida, veio muito forte para mim com a gravidez, em relação ao âmbito profissional e financeiro, principalmente profissional. Eu tirei um tempo, né, off das redes sociais agora no início do ano, em janeiro, e, entre outros motivos, foi para me distanciar disso e conseguir olhar de fato ali para mim, para dentro, né, com carinho, com atenção, e entender de onde isso vinha, para eu poder lidar melhor, né, lidar de uma forma saudável, de fato, uma forma funcional para mim. Então, eu estava num ciclo de me questionar pelo que os outros da mesma área ali já estavam fazendo, estavam realizando e, enfim, estavam criando, né? Ou pelo que eu mesma fazia antes e não estava conseguindo dar conta nesse momento, nessa nova fase, nesse ciclo. Então vinha aquele sentimento de tô atrasada, né, em relação a isso, gerando uma autocobrança totalmente desnecessária, excessiva, cruel comigo mesma e disfuncional, que estava me impedindo, inclusive, de acessar minha criatividade, de acessar os meus pontos fortes, né, de realmente colocar em movimento o que eu queria. Então, eu estava esquecendo que, além de cada um ter o seu tempo, ciclos diferentes da vida exigem coisas diferentes de nós também. Então, agora, na gestação, eu preciso o quê? Cuidar muito mais da minha energia física, emocional, espiritual, mental.
Eu preciso ir num ritmo mais lento, de fato, pra me cuidar, pra estar bem por mim e também pela minha bebê. Então era ilógico eu me comparar com quem não estava vivendo isso, com quem não tá nesse mesmo momento que eu, né, achando que a gente teria a mesma disposição, porque não vai. E mesmo quem tá nesse mesmo momento tem uma história de vida diferente, né, tem uma forma de encarar diferente a situação, então, né, um corpo diferente que de repente a pessoa não tá com falta de disposição ali, mas tá com dor em tal lugar que eu não tô, então são situações muito diferentes, não tem como eu comparar o que outra pessoa tá fazendo com o que eu tô fazendo. Isso só vai paralisar, isso só vai me impedir de acessar, a minha forma de fazer acontecer o que eu quero. Então, talvez eu não estivesse fazendo tudo o que eu queria no campo profissional, mas eu poderia fazer o meu melhor dentro da minha realidade de fase atual, né, do ciclo atual. Eu poderia escolher caminhar com mais calma. Então, isso é um movimento assertivo. Eu continuo indo, eu continuo fazendo, porém, de acordo com quem eu estou nesse momento, com respeito por mim, né, com acolhimento, olhando para o que a minha versão de agora, o meu momento de agora, exige de mim, pede de mim. Então, e não o meu momento lá de trás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Então, essa sensação de estar para trás em alguma coisa, de estar atrasado, né, em alguma coisa, vem muito do desalinhamento de quem a gente está nesse momento atual, do que a gente está vivendo agora, com os objetivos diários que a gente se estabelece, né, que a gente coloca pra gente. Ou seja, vem quando a gente resiste a aceitar o momento, a aceitar o ciclo atual e os nossos limites e necessidades atuais diante dele, principalmente. Quando a gente se desconecta do agora e passa a viver no "ah, mas eu deveria", "ah, mas antes eu fazia", "ah, mas eu poderia", "ah, mas fulano tá fazendo". E a gente vive num futuro imaginário, né, que não existe. A gente fica no passado, né, no "ah, eu antes eu conseguia". Tá, mas não interessa o passado ou o futuro, interessa o presente, o agora. O que que você pode fazer agora? O que que tá no seu alcance agora de fato? De acordo com seus limites e necessidades atuais, e não passados, e não o que você acha que deveria ser um ideal, porque ninguém vive no ideal, né? Ninguém vive no mundo ideal. A gente tem os desafios e altos e baixos como todo mundo. E quando a ficha disso caiu, porque racionalmente eu sempre soube disso, mas isso não impede que a gente entre ainda em padrões antigos ali, né? Que a gente se conecte de novo com padrões que são disfuncionais, mas que a gente viveu aquilo por muito tempo, então o que acontece é que a gente percebe mais rápido, a gente vai aprendendo a lidar melhor. Então, quando eu percebi, eu ainda olhei para algumas amigas da minha idade ou mais velhas e eu via que elas estavam realizadas com trabalho, com estudo, porém muitas se sentiam atrasadas por não serem mãe ainda, por não terem engravidado ainda. Ou seja, sempre vai ter alguém que tá vivendo já algo que a gente sonha e a gente também, né, tá vivendo algo que outra pessoa ainda sonha. E que a gente já sonhou tanto com aquilo também e hoje é a nossa realidade, mas que a gente pode deixar de aproveitar, deixar de viver aquilo em presença realmente e escapar, deixar escapar toda a beleza ali daquele momento por achar que precisa viver todos os sonhos juntos de uma vez, por achar que a gente precisa estar realizando tudo de uma vez só em todas as áreas da vida, que todos os sonhos profissionais, pessoais, financeiros, enfim, de tudo precisa ser realizado junto. E não é assim, a gente tem 24 horas, a gente tem uma energia limitada por dia também, então tempo limitado, então a gente não vai estar realizando tudo de uma vez. Em determinado momento, uma área vai estar mais em foco, em outro momento, outra área mais em foco. E tudo bem, a gente, né, não vai negligenciar nenhuma área, deixar pra lá, não é isso. Mas tem um foco maior em uma, tem uma evidência maior ali em uma. E faz parte, a gente tem que viver isso com presença e se jogar nisso e entender que esse é o momento, que isso é o que a gente precisa agora. E depois a gente vai equilibrando conforme for dando, conforme a gente for vendo que, ah, tá, agora o foco é aqui, agora a prioridade é mais aqui, e a gente vai, né, ajustando ali conforme a gente caminha. Porque sim, todos temos nossos sonhos, porém todos também temos, né, o tempo próprio de maturação para viver aquilo. A maioria dos nossos sonhos não leva o tempo que a nossa mente idealiza que vai realizar, que vai viver aquilo. Eles levam o tempo que a gente precisa de construção para a nossa versão que consegue sustentar viver aquilo. Porque de repente você está querendo viver situação X, mas você tem já as ferramentas quando eu falo, é realmente coisa interna, questões internas. Você sabe lidar com aquilo. Se aquilo acontecer na sua vida hoje, você vai saber sustentar a sua energia para viver aquilo, para manter aquilo, para ter constância naquilo?
Ou você precisa se desenvolver ainda para conseguir aquilo ali? Ou você precisa caminhar mais um pouquinho e aprender mais algumas coisas e curar algumas coisas, ressignificar, ajustar, enfim, para viver aquilo. Então, a gente esquece disso, né? Que a gente tem o nosso próprio tempo para construir a nossa versão que consegue sustentar viver aquele sonho. Então, faz parte, né? Uns têm mais tempo, outros menos. E nenhum deles significa que a gente é melhor ou pior, que a gente está à frente ou atrás. Simplesmente que a gente tem o nosso tempo, o nosso ritmo e um processo e jornada próprios para caminhar. A gente tem as coisas para aprender, para desenvolver, para curar e também para iluminar e potencializar na gente, que são coisas individuais, né? Coisas particulares. Então, o fato de alguém já estar vivendo algo que você quer não significa que você está atrasado. Esse alguém também tem outros sonhos ainda a viver. Então, pode acreditar que tem. Porque todo mundo tem muitos sonhos, né? A gente não tem um sonho só, a gente tem vários. E, ao mesmo tempo, você já tá vivendo também coisas que são sonhos de outra pessoa, que já foram sonhos seus, que você teve um caminho até ali pra conseguir sustentar isso. E hoje você tá vivendo. Só que se você ficar sempre no, ai, mas eu também quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu ainda preciso viver isso, viver aquilo, você nunca vai aproveitar quando você estiver realizando esses sonhos. Você nunca vai estar presente de fato. E vai viver sempre esperando por mais, querendo mais, se exigindo de uma forma muito cruel com você. Porque não é que, então, tô vivendo um sonho X que eu tinha, então agora deixa os outros sonhos pra lá. Não é isso. Mas aproveita, né? Vivencia com presença isso que você tanto quis. Se joga realmente, né, por inteiro nisso que você tanto quis. E isso vai te ajudar também a se desenvolver pra viver as outras coisas, pra caminhar em direção aos outros sonhos que você também tem ainda. E quando você lembra disso, você lembra que todo mundo, né, tem o seu tempo ali e que todo mundo tem muitos sonhos também, a gente volta o olhar para a caminhada, né? Ou seja, para o presente, para o que já se vive hoje e também, principalmente, para os porquês de sonhar com o que a gente sonha. Então, fica mais fácil entender que a jornada de cada um é realmente única, com altos e baixos, paraísos e desafios, e que essa é a beleza da vida, e que faz com que um possa aprender com o outro também. Então, um se inspire na jornada do outro, um pegue coisas ali que aprende com a jornada do outro para si. Então, um pode se inspirar no outro de formas diferentes para seguir dando passos alinhados com o próprio coração, dentro do próprio caminhar. E a gente para de achar que a grama do vizinho é mais verde e lembra de regar a nossa própria grama no nosso próprio jardim, de apreciar, de semear, de cuidar, de olhar com carinho, com atenção para o desenvolver do nosso próprio jardim, da nossa própria grama. Então, eu olho para minha barriga, para o quartinho da Laura que está sendo montado, ainda está quase finalizado, e para o carinho, né, de quem eu amo tanto e que eu vejo que tem por ela, já sem nem conhecer, né, sem nem ter visto ainda, e para tudo que está sendo construído em volta, né, da gestação, e vou ficar me emocionando aqui, eu não trocaria isso por nada. Eu não trocaria isso por nenhum outro sonho nesse momento. É a minha prioridade, é realmente o que tá me fazendo transbordar de alegria, de amor e, enfim, de tudo. Então, é algo que eu quero viver por inteiro, que eu quero estar realmente inteira ali para vivenciar com ela, com a minha filha, com o pai dela, né, com os meus pais, enfim, com a família, os amigos, de modo geral. Então, essa é a minha jornada, né? Esse é o meu caminho. Pode ser desafiador em muitos momentos, pode ter caos em muitos momentos, mas isso é para todo mundo, né? Todo mundo vive altos e baixos, momentos de caos, momentos mais desafiadores. Só que quando a gente se permite apreciar também as bênçãos, também o extraordinário que existe nos momentos comuns do dia a dia, a gente vê que é exatamente ali, naquele ponto atual, que a gente deveria de fato estar. Que é exatamente ali no que a gente está vivendo hoje, que a gente deveria estar. Não tem outro lugar que a gente deveria estar, não tem outro sonho que a gente deveria estar realizando. É ali onde a gente está hoje. E isso dá força, inclusive, para ir em busca dos outros sonhos por alcançar e construir ainda, né? Porque a gente encontra força em quem a gente já é, no que a gente já vive, nos passos que a gente já deu e em quem a gente tem com a gente também nessa caminhada, né? Na bagagem que a gente vai fazendo, que a gente vai montando, vai construindo. Então, comparação e inspiração não precisam ser necessariamente opostas. A gente pode pegar a comparação, né, quando funcional, e usar para impulsionar. Porque você vai fazer o quê? Você vai selecionar o que faz sentido do outro, da jornada do outro, como um espelho para você fazer ajuste nas suas. O problema
é quando essa comparação é feita de uma forma disfuncional, que em vez de te levar para ação, né, te leva a se diminuir, a se manter na inércia. Mas quando ela é funcional, quando ela vem de uma inspiração, realmente você olha para o outro e fala, nossa, eu também quero viver aquilo ali. Mas o que eu posso aprender então com a jornada dessa pessoa que já chegou lá? O que eu posso pegar do que esse outro fez ou tá fazendo e ajustar para se encaixar na minha jornada, dentro das minhas particularidades, sem deixar de apreciar esse sonho que eu tô vivendo hoje, sem deixar de apreciar esse momento que eu tô vivendo hoje, que também é incrível, que é onde eu deveria estar, que se eu olho realmente com o coração aberto, com a mente aberta, eu não trocaria por nada, que é um momento realmente incrível, enfim. Então você não tira a presença da sua jornada, né, você se mantém presente no que você tá vivendo e vai ajustando, se inspirando em outras pessoas também pra seguir caminhando. Tem um episódio aqui que eu falo só sobre isso, é o 025, a régua da comparação. Então se você ainda não escutou, se escutou faz tempo, né, e tá se sentindo caindo no limbo de uma comparação disfuncional por aí de novo, em alguma área da sua vida, né, escuta com calma lá depois. A gente trabalha isso dentro do workshop Diálogo Interno Compassivo também, que é onde eu guio você na construção de uma relação mais amorosa e mais saudável com você. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio do workshop, caso você sinta de vir comigo nessa. Se não encontrar o link aqui por algum motivo, é só me chamar no Instagram que eu mando também. Mas responde com sinceridade, né, nesse momento. Você tá em paz com quem você é? Fisicamente e nos seus comportamentos também, né? Você se aceita como é? Você consegue estar presente no que você está vivendo? Você consegue olhar para o que você está vivendo e encontrar as bênçãos que existem ali, os presentes da vida, os extraordinários, né, no ordinário? Porque claro que a gente sempre tem algo que a gente quer melhorar, que a gente quer crescer, que a gente quer desenvolver, criar, fazer, enfim. Mas mesmo assim, mesmo para fazer isso, primeiro a gente precisa aceitar e abraçar quem a gente já é, como a gente já é, onde a gente está, né, o que a gente está vivendo. Porque a felicidade não tá num resultado, ela não tá em conquistas, mas não tá em algo a ser alcançado ainda, né? Mas sim em quem a gente é, em estar em paz com quem a gente já é. Não tá em vidas aparentemente perfeitas, em momentos ideais e tudo alinhado e tudo se realizando ao mesmo tempo. Não. Tá em a gente estar em paz com quem a gente é, com o que a gente tá fazendo nesse momento, com quem a gente tá sendo. Então não é sobre não ter desafios na vida, não é sobre não ter momentos de dor, de desconforto, não é sobre nunca viver o caos, não. A felicidade é sobre você estar se sentindo em paz com quem você já é, seja nos altos ou baixos da vida. E você conseguir olhar, mesmo em momentos de caos, para as bênçãos que você já tem no seu próprio caminho, na sua própria jornada, no seu momento atual. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a olhar com mais carinho para sua trajetória, para sua jornada por aí. E diante de tudo que eu fui percebendo ao longo do meu período off das redes, né? E da construção também da ideia desse episódio, de compartilhar sobre isso aqui, eu decidi fazer uma pausa por aqui, como uma espécie de licença maternidade. Então, pra estar inteira, né, pra minha bebê, que logo vai estar no meu colo e que já tá me fazendo transbordar tanto amor e tanta gratidão por tudo. Pra estar inteira também na versão de mim que vai nascer com ela, né? E tá inteira no próximo episódio que sair aqui, eu preciso desse tempo, eu preciso dessa pausa pra integrar tudo isso, pra viver tudo isso por inteiro de fato, pra estar presente, né, que é a palavra que eu escolhi pro meu ano, presença. Então, eu preciso desse momento, né? Eu relutei muito em fazer isso, porque eu sempre disse desde o começo da gravidez que, não, eu vou reajustar tudo, vou ajustar, vou programar e tal, vou flexibilizar algumas coisas, vou, enfim, né? A gente pensa que a gente vai conseguir fazer 1000 coisas como se fosse uma super-heroína, e a gente não é. Mas podcast sempre foi algo que eu falava, não, podcast eu vou manter, eu posso ajustar tudo, mas o podcast eu vou manter nesse período. Mas eu vi que não dá. Não só por uma questão de tempo, que tempo até teria pra fazer isso, eu acredito, também não sei, porque ainda não tô vivendo a maternidade, né, com ela já no colo, ainda tá na minha barriga, mas acredito que eu conseguiria fazer por tempo, só que eu preciso de tempo pra integrar a minha versão que tá nascendo também. Preciso de tempo pra construir essa relação com a Laura, né, que é a minha filha, que tá pra nascer no final de fevereiro, começo de março. Então, eu preciso de um tempo pra integrar tudo isso e vivenciar isso de fato por inteiro, pra quando eu voltar pra cá, eu tá alinhada com essa nova versão e não presa na versão passada, e não nos eu deverias, né, não nessa comparação disfuncional.
e sem estar inteira em quem eu sou, em quem eu estarei nesse momento. Então, assim que eu sentir que é o momento, eu vou retornar pra cá. Não é o fim do podcast, vai ser só uma pausa realmente pra eu me reencontrar e me conectar com esse novo ciclo que tá pra se iniciar pra mim, que é o da maternidade. Mas eu volto, tá? Enquanto isso, você pode aproveitar os episódios passados. Tem mais de 90 episódios, né? Já gravados aqui. Então, você pode, tô vivendo tal situação, nossa, tem um episódio sobre isso. Já escutei, mas faz tempo, vou escutar de novo. Vou anotar meus insights aqui no meu caderninho. E vai realmente usando isso como uma escola de você mesmo. Como uma forma de você estar sempre olhando pro seu mundo interno e se ajustando e se conhecendo melhor. E iluminando realmente quem você é. Então, um super abraço e até qualquer dia. A gente se encontra lá no Instagram enquanto isso.